Boa tarde, gente. Hoje nós vamos dar prosseguimento, né, às nossas aulas das teorias que nós estamos estudando, né? Vimos anteriormente a de Taylor, né, que foi a administração científica, que tinha ênfase nas tarefas, tá certo? E ele tinha o objetivo de aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência do nível operacional, ou seja, no chão de fábrica, né? Ele estava preocupado com o chão de fábrica. Depois apresentou-se Fayol, né, na teoria clássica, que é justamente ênfase nas estruturas, tá certo? ênfase nas estruturas, ou seja, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes das organizações ou das suas inter-relações estruturais. Então, um estava preocupado com a ênfase nas tarefas, que era Taylor, e Fayol estava preocupado com a ênfase na estrutura, né, da empresa. E aí pensamos, né, nessas duas formas, essas duas novas teorias, né, que passam a fazer parte já do aspecto científico da administração e ser adotado por algumas empresas, né, esses métodos, principalmente a questão da administração científica de Taylor, né, surge o pensamento de que não só esse pensamento de Taylor, não só o de Fayol, né, com essa ênfase nas tarefas e o outro com a ênfase na estrutura, né, Fayol com a ênfase na estrutura, agora eles estão pensando nas pessoas, né, que surge o enfoque comportamental, que é o que nós vamos falar hoje, que divide-se em duas teorias. A teoria das relações humanas e a teoria comportamental, que evolui para a teoria das relações humanas, mais tarde vai evoluindo para a teoria comportamental. Então, esse moderno enfoque comportamental, né, é baseado em dois temas básicos, né? As características que diferenciam as pessoas uma das outras, né, o modo como elas vão se apresentar no ambiente de trabalho, não é? E o comportamento coletivo das pessoas, como integrante de grupos, de organizações e de sociedade. Então, esses dois comportamentos, não é que formam o comportamento organizacional, tá certo? E então, por que surgiu esse novo enfoque, essa nova teoria? Eu disse anteriormente a vocês que não existe mais certas nem mais erradas. Existem aquelas que contemplam uma determinada parte da empresa e outra que contempla outra determinada parte da empresa. Então, eles viram o quê? Que já tinham contemplado a parte da estrutura, já tinham contemplado a parte operacional, agora eles queriam contemplar a parte das pessoas. Não é? Viram que as pessoas precisavam, não é, serem contempladas, serem, digamos assim, respeitadas, né? Porque eles não tinham, digamos assim, tempo de trabalho, eles exploravam o funcionário, não é? Não tinha a menor preocupação, por exemplo, até com essas tarefas que eram repetitivas, não é? Pelo contrário, eles achavam que quanto mais repetisse as tarefas, mais o indivíduo, não é? Ele passava a aprender e fazer mais rápido, né? Aprender melhor e fazer mais rápido, mas isso não é verdadeiro, não é? E então nasceu essa teoria das relações humanas, não é? Da necessidade de corrigir essas tendências à desumanização desse trabalho, não é? Com a aplicação de métodos científicos. Ela surge nos Estados Unidos como consequência das conclusões da experiência de Hawthorne, não é? Através de Elton Mayo e seus colaboradores. Foi um momento de oposição à teoria clássica da administração, não é? Ou seja, a escola clássica da administração, vamos dizer assim, não só a teoria, a escola clássica, que justamente vai envolver
Taylor, não é? E Fayol, tá certo? Então, a escola clássica da administração, que envolve justamente Taylor e Fayol, tá certo? Então, e era muito limitado esse pensamento de Taylor, esse pensamento de Fayol, né? E agora se precisa pensar mais sobre a questão das pessoas. Então, esse enfoque comportamental, que engloba a teoria das relações humanas e a teoria comportamental, né? Ele vai justamente ter foco nas pessoas. Né? A gente teve foco na estrutura, que era Fayol, tivemos foco nas tarefas, que era Taylor, e agora temos foco nas pessoas, que é Fayol, Maio, Elton Maio e seus seguidores. Então, essa necessidade de humanizar e democratizar a administração, né, começou a haver essa democratização dos conceitos administrativos. Né? E houve também um desenvolvimento nas ciências humanas, em especial a psicologia, né? Que começou a pensar sobre a psicologia organizacional, que, aliás, evoluiu da psicologia industrial e evoluiu para a psicologia organizacional. Não é? Então, tudo isso vai mobilizando a um pensamento diferente. Então, as ideias da filosofia pragmática de Donis David e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, fundador da psicologia social, porque surge a psicologia social, da psicologia social surge a psicologia industrial ou posteriormente a organizacional. Né? E aí segue-se os fundamentais para o humanismo da administração. Então, com as conclusões da experiência de Hawthorne, de 1927 a 1932, sob a coordenação de Elton Maio, que puseram em xeque os principais postulados da escola clássica, ou seja, os princípios de Taylor e os princípios de Fayol, tá certo? Então, em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos iniciou uma experiência em prática na West Electric Company, que era de equipamentos e componentes telefônicos, essa empresa, situada na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, por isso que a gente chama a experiência de Hawthorne, e cuja finalidade era de determinar, tá certo? Determinar a relação entre intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, medidas através da produção, né, do que eles estavam ali produzindo. A experiência foi coordenada por Elton Maio, estendeu-se a fadiga, acidentes do trabalho, rotatividade de pessoal, ou seja, turnover, e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Então, essa experiência de Hawthorne, não é, teve 4 fases, tá certo? A primeira fase, não é, que ele colocou um grupo de observação, não é, que ele observava, vamos dizer assim, que trabalhava sobre a intensidade de luz variável, e outro grupo sobre a intensidade constante de luz. Né? Então, se notou que essas pessoas que estavam sempre sobre a intensidade da luz variável, eles achavam que cada vez que a luz aumentava ou diminuía essa intensidade de luz, é que eles se sentiam mais ou menos vigiados. Tá certo? É mais ou menos isso aí. Então, a luminosidade levava a eles pensarem que não se sentiam à vontade e automaticamente diminuía, né, refletia isso sobre o rendimento dos operários. Quando aumentava, né, eles trabalhavam mais rápido. Quando diminuía, eles se sentiam mais à vontade, tá certo? Isso aí foi quando ele detectou a questão do fator psicológico influenciando nesse trabalho desses
funcionários. Então, a reação ocorre de acordo com as suposições pessoais. Produziam mais sobre a intensidade da luz maior e menos quando diminuía, porque eles achavam que aí estava sendo menos vigiado, né? E aí eles relaxavam mais. E aí houve essa preponderância, né, desse psicológico sobre esse fisiológico, tá certo? E a segunda fase? A segunda fase foi um grupo experimental que eles separaram 5 moças que montavam os relés, não é? Enquanto a sexta fornecia as peças para continuar o trabalho. Né? A sexta fornecia as peças. A sala de provas era separada do departamento, não é? Que esse departamento é como se fosse um controle, né? O grupo de controle por divisão de uma madeira. O grupo experimental possuía um supervisor igual ao grupo de controle. E também um observador que permanecia na sala e observava o trabalho, e assim podia assegurar o espírito de cooperação das moças. Né? Então, umas ajudavam as outras, né? Apenas estavam sob uma observação. Houve acentuado aumento na produção, né? Porque eles não cobravam, eles observavam, né? Coordenavam, mas não cobravam tanto delas, né? Elas se sentiam com mais liberdade, com menor ansiedade, com maior satisfação, com menos temor. Tornaram-se equipes, umas ajudavam as outras, né? Umas estavam ajudando as outras. E a terceira fase, fixaram-se no estudo das relações humanas, né? Ou seja, no grupo de controle, as moças se sentiam humilhante, a supervisão vigiante e constrangedora. Ele já botou sobre uma supervisão mais rígida. Havia utilização das entrevistas para conhecer suas atitudes, seus sentimentos, sua opinião, seu tratamento, para ouvir sugestões. Então, tornou-se uma organização mais formal, mais informal, desculpem. Funcionários se mantêm unidos através desses laços e dessa lealdade, tá certo? Então ele vai visualizar isso, que o grupo, não é, vai se tornar mais unido. Esse grupo vai se tornar mais, vai aumentar esses laços entre eles. E isso ajuda na questão da produção. Quarta fase. Escolhido um grupo experimental para trabalhar na sala especial com condições de trabalho idênticas do departamento. E tem um observador que ficava também dentro da sala, um entrevistador do lado, de fora, que entrevistava o grupo. A análise da organização informal dos operários, era uma organização informal. Eles criaram uma organização informal, não é? E o pagamento dos operários era baseado na produção do grupo. Não era produção só de um. Todos recebiam pela produção do grupo. Então, um dependia, não é? Esse recebimento dependia de todos. Porque se o grupo se saísse bem, não é? Eles recebiam, não é? Mais. Se eles não desenvolvessem, eles eram, não é? Retirados alguns pagamentos, né? O pagamento era menor. E então, conclusão dessa experiência. O que é que eles concluíram com essa experiência? Que o nível de produção é resultado da integração social, que eu disse já para vocês. Né? Então, eles, quando os funcionários se integram, se entendem, por isso que as empresas evitam constrangimento, evitam brigas, evitam choques, que é um clima organizacional leve, né, de forma que eles convivam bem entre eles. Então, por isso que essa integração social aumenta esse nível de produção. Não é? Outra coisa que eles observavam,
como se dava esse comportamento social desses empregados, né? Isso também é interessante para que ele possa tomar decisões. Quando eles trabalhavam mais, né, ou se o grupo trabalhava mais, eles tinham o quê? Recompensa. Quando acontecia de um não fazer aquilo devidamente, eles sofriam sanções sociais. Né? Outra coisa que ele observou, que não se formava só grupos na empresa, não existiam só grupos formais, que eram aqueles feitos pelos departamentos, pelas áreas específicas, né? Eram grupos formais. Agora, eles viram que dentro da empresa também existem grupos informais. E esses grupos informais são importantes, né? São importantes, esses grupos informais também, para o andamento dessa empresa. Hoje é nos grupos informais que, às vezes, muitas coisas acontecem, não é? E as próprias relações humanas foram vistas de forma diferente a partir dessa experiência, não é? Também a importância do conteúdo do cargo, a ênfase nos aspectos emocionais, que antes não era visto esse aspecto emocional, foi deduzido a partir deles, digamos, se produzia mais, quando eles elas se sentiam que estavam sendo vigiadas, não é? Isso são aspectos emocionais, que eles estão lá dentro do indivíduo, que ele imagina que está sendo vigiado, e que o vigiar, eles não se sentem à vontade. E aí passam a produzir menos, não é? Então, são as características de personalidade, não é? Nesse enfoque comportamental, que diferenciam as pessoas umas das outras, tá certo? São as características de personalidade. Eles concluíram que o comportamento coletivo das pessoas, como integrantes dos grupos e das organizações e da sociedade. Esse comportamento muda em função do grupo que ele está integrado, em função da organização, não é? Em função da sociedade em que ele vive, não é? Então, o corpo de conhecimento desses dois enfoques chama-se comportamento organizacional. Foi o que eu já falei para vocês. Duas características, não é, se destacaram ainda dentro desse enfoque comportamental. As características que diferenciam as pessoas uma das outras, não é, que as características de personalidade que a gente colocou aí, e o comportamento coletivo das pessoas, como integrantes de grupos, de organizações e de sociedade, tá certo? Esses dois elementos aí vai definir o enfoque comportamental. E aí, não é, houve um movimento, não é, na busca desse bem-estar desses trabalhadores, tá certo? Foi a partir justamente que surgiu, que eu quero dizer, essas escolas. Aliás, essa escola, né? Ou essa escola da comportamental. Ou seja, não é, o enfoque comportamental que vai reunir a teoria das relações humanas, que é essa que a gente está estudando agora, e a teoria comportamental. Então, esse enfoque comportamental, né, tem sua origem, além de nessa experiência dessa fábrica de Hawthorne, né, mas também na ação prática dos sindicatos, que foram surgindo à medida que foram explorando, essas empresas foram crescendo, e houve exploração desses funcionários, e então houve a prática desses sindicatos na busca da defesa dos trabalhadores e melhoria das suas condições de trabalho. Então eles estavam buscando isso, tanto defender esses trabalhadores contra jornadas de trabalho muito grandes, às vezes jornadas de 14 horas, né, que foi um tempo depois reduzida para 12 horas, tá certo? Eles reduziam algumas coisas. As experiências humanistas, né, quando eu disse redução do esforço humano, entendimento da mão de obra principal, como principal recurso da empresa, eles viam que a mão de obra era importante na empresa. Então, eles precisavam ter o quê? Um lazer remunerado, locais de trabalho limpos, construções de casa para os operários, criação da sociedade de auxílio mútuo,
Isso, inclusive, está aqui, não é, que eu estava observando, não é, se não me engano, é no capítulo 2. Deixa-me ver aqui só um momento. No capítulo 2, não é, onde não é, tanto, não é, quando se fala, não é, a fundição de solo, que é uma empresa constituída para fabricar a máquina a vapor de Gêmeo Watts. Nessa mesma empresa, herdada pelos filhos e fundadores, podia-se observar, a partir de 1800, o pioneirismo, conceito que se tornaria universal de 2 séculos. A padronização do funcionamento das máquinas, a fabricação de peças intercambiáveis, detalhado planejamento das operações e local de trabalho visando alcançar otimização do espaço físico, planejamento e controle da produção baseado em estimativas da procura por máquinas, cronometragem e estudo de tempos e movimentos, pagamento de incentivos salariais proporcionais à produção e entendimento que o principal recurso da empresa era a mão de obra. Quer dizer, desde aí, já no início, nas escolas iniciais, da administração, desses pensamentos iniciais, já se pensava nisso, com a adoção de práticas como lazer remunerado, manutenção de locais de trabalho, tanto esse como também Robert Owen e Lanark. Eles buscaram a questão de benefícios que oferece aos trabalhadores, moradia, educação gratuita para as crianças, um armazém sem fins lucrativos. Então, aumentada de 5 para 10 o dia de trabalho foi reduzido, para toda a força de trabalho de 14 para 12 horas, tá certo? Então, foi isso aí, que foi essas experiências humanistas que também ocasionaram com que se procurasse pesquisar sobre esse bem-estar dos trabalhadores. E a própria doutrina social da Igreja, por volta de 1891, com a encíclica Rerum Novarum, do Leão XIII, rejeita as teses socialistas, mas, em contrapartida, condena a situação miserável e de pobreza em que viviam as pessoas. E aí eles viram essa exploração desses trabalhadores da empresa, tá certo? O próprio marxismo também, se opunha, propunha a desapropriação e a coletivização para acabar com as desigualdades entre ricos e pobres. Eles também já estudavam isso, porque surgiu uma exploração de funcionários com o crescimento desse capitalismo, Então, houve contrapartida do estudo de Marx e Engels, que pensavam nessas novas formas, inclusive a questão da mais-valia. Eu já falei isso para vocês. O pensamento humanista da escola clássica, que eram condições das pessoas no ambiente de trabalho, os trabalhadores como seres humanos e não como máquinas, por isso deveriam ser treinados e liderados ao invés de serem conduzidos, tá certo? Então, a liderança é diferente da condução. A condução, ela exige mais autoritarismo, O treinamento, a liderança não é tanto em cima de autoritarismo, tá certo? E aí surge a teoria das relações humanas, a partir de determinadas conclusões. A lealdade do grupo, que é o sistema social formado pelos grupos, determina o resultado do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo, eles concluíram, do que a própria administração. Assim, o efeito de Hawthorne não funciona em todos os casos, tá certo? Então, tem vezes que quem vai liderar é o grupo, A lealdade dele vai ser aos colegas e não à empresa. Outra coisa é o esforço coletivo,
Por causa da influência do sistema social sobre o desempenho individual, a administração deve entender o comportamento dos grupos e fortalecer as relações com os grupos, não é? Então, eles devem conhecer melhor os grupos dentro da empresa e fortalecer essas relações para que eles possam ter mais domínio sobre esses funcionários, possam conhecê-los melhor, não é? E poder dominá-los melhor, em vez de tratar os indivíduos como seres isolados, não é? Ele não se manifesta dentro do ambiente da organização de forma isolada. Ele se manifesta a partir do pensamento do grupo, não é? O conceito também de autoridade, né, que destaca-se aí, não na coerção, não deve ser baseado na coerção, mas na cooperação e na coordenação. Então, ter autoridade não é ser coercitivo, não é? Mas ter autoridade é fazer que aqueles funcionários cooperem, não é? Que eles sejam coordenados, não é? E não questão de dominar de forma mais rígida, né? Então, a civilização industrializada e o homem. Então, os métodos de trabalho, né, visam a eficiência e não a cooperação, né? A princípio, eles estão visando a eficiência e não a cooperação, coisa que a teoria das relações humanas já vai pensar mais na cooperação do funcionário e não somente na eficiência. A coordenação humana, né, não é resultado das determinações legais ou da lógica organizacional, mas das relações informais e valorização, não é? Então, a cooperação humana não é de você trabalhar exigências só, determinações legais, ou que a organização só pela lógica dela define, mas ela tem que trabalhar a partir das relações informais, não é? E da valorização desse funcionário. E aí Maio defendeu, né, o autor desses primeiros estudos, através dessa experiência de Hawthorne, Maio vai defender os seguintes pontos. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal, então ela não é realizada isoladamente, e sim junto com o grupo, não é? O indivíduo não reage como indivíduo isolado, que eu já falei para vocês, mas como membro de um grupo. Portanto, quando algum do grupo era agredido, os outros também tomavam parte naquela situação. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar, não é? Então, eles estavam preocupados com isso, em compreender e comunicar. A comunicação é muito importante dentro do ambiente organizacional, tá certo? O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto e de também ser reconhecido, não é? Tanto é que às vezes o maior reconhecimento do indivíduo não é pelo salário alto, é a forma como ele é tratado, é a forma como ele é reconhecido quando desempenha bem suas funções, não é? Como ele é premiado em relação a essas funções adequadas que ele desenvolve, ou de forma adequada, vamos dizer assim. Então, a civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários da sociedade, não é? Você vê ali, não é, no próprio filme que ele faz uma crítica, né? Charlie Chaplin trabalha como ator ali, mas é uma crítica aquele filme Tempos Modernos, né? Aquela sociedade que cresce, né? Formando pessoas completamente desassociadas, não é? Trabalhando como se fossem peças isoladas, tá certo? Ele vai fazer uma crítica a tudo isso aí, inclusive ao processo de urbanização, que começa a acontecer de forma desintegrada, né?
Então, essa teoria vai contribuir para a liderança, né? Vai aparecer os princípios de liderança, ou seja, a principal premissa para o sucesso das organizações, que é a liderança. Não é? É o processo em que uma pessoa é capaz, né, através de suas características individuais, de entender as necessidades dos profissionais da organização, bem como de exprimi-las de forma válida e eficiente, obtendo o engajamento e a participação, não é, dos trabalhos necessários ao alcance das metas e objetivos da organização. Então, quando você lidera, você trabalha, né, os princípios empresariais, ou seja, os objetivos que a empresa quer alcançar, paralelos com os objetivos dos colaboradores. Quando você consegue satisfazer essas suas necessidades, você está liderando dentro do ambiente organizacional. Né? Você lidera porque você torna-se uma pessoa que satisfaz aqueles demais do grupo. Quanto mais variado o tipo de necessidade das quais o grupo espera atendimento, mais poderoso será o líder. Então, se ele satisfaz o máximo que ele pode, não é, essas necessidades, mais ele vai liderar essas pessoas, mais poderoso ele vai se tornar. Outro elemento importante dentro desse processo é a criatividade, tá certo? A criatividade, não é? É outro elemento importante, não é? Dentro desse processo, que também surgiu com o pensamento das teorias das relações humanas. Começou a surgir esse pensamento. Então, a criatividade é a capacidade, não é, intrínseca ao indivíduo diferenciado de dar origem com maior ou menor sustentação metodológica, e técnica, a uma nova situação de realizar algo já existente, ou preferencialmente algo novo, não é? Então, aquilo já existe, não é? Mas ele vai dar preferência a esse algo novo, ele vai ter uma certa criatividade, não é? Junto àquele trabalho que ele vai desenvolvendo ali. Porque esse funcionário agora é valorizado, esse funcionário é visto de uma nova forma, como uma mão de obra importante, como capital, né, da empresa também, capital humano. Sustenta as inovações nas organizações. Essas organizações tornam-se mais criativas, ou seja, busca da cultura pró-inovação, tá certo? Então, elas tornam-se mais criativas, ou seja, buscam uma cultura pró-inovação. Não é? Essas empresas, essas organizações estão buscando, não é? Uma cultura sempre em cima da inovação. E outro elemento que também surge, tá certo? É a comunicação, tá certo? É um processo interativo e de entendimento, de assimilação, de ordem entre o emissor e o receptor. É importantíssima a comunicação dentro do processo, não é? Vocês veem ali um exemplo muito claro, né? Aí do governo federal. Não há, às vezes, uma comunicação entre aqueles ministérios, os ministérios com os governadores dos estados, né? E se desorganiza completamente. Isso é uma falta de comunicação que gera uma gestão inadequada, não é? Você não consegue resolver as coisas que você, na realidade, tem que resolver por uma questão de comunicação. Se você tem uma empresa, não é? Então o setor X não comunica-se com o setor Y, não é? Na questão de que às vezes um precisa das informações do outro para proceder e dar andamento às atividades, não é? que lhe de respeito. Então o que é que acontece? Isso aí não vai acionar a empresa, ela não vai se tornar uma empresa produtiva, não é? E aí ela termina não sendo competitiva, que é uma das coisas que o mercado exige, a competitividade, tá certo?
Então, o receptor por um canal em determinado momento e visando a um objetivo específico da organização. Essa comunicação pode ser formal, quando ela é conscientemente planejada e facilitada e controlado, não é? Quando você tem uma comunicação, não é, formal, quando você dá por escrito aquela comunicação e publica, digamos, nos quadros da empresa, né? Isso é uma comunicação formal. Informal é pelos corredores da empresa, entre os grupos da empresa, surge de forma espontaneamente, né? Em função das necessidades. Isso é uma comunicação informal, mas que ela existe dentro da empresa informal. Então, eu preciso conhecer, por isso que é importante eu conhecer os grupos formais da empresa e também os grupos informais e manter relação com esse grupo informal adequadamente para que eu possa liderar no ambiente organizacional, tá certo? E aí, não é, a gente tem algumas críticas e contracríticas ao processo da Escola de Relações Humanas. Mais uma vez, eles acharam a pesquisa limitada, não é? Que dá uma visão também limitada, tá certo? A essa teoria, né? Em relação à sua cientificidade. Limitação na amplitude de análise, né? Ela não teve uma amplitude que ela deveria ter, porque ela foi aplicada nessa fábrica, ela podia ter sido aplicada em outros momentos, não é? Foi como também a de Taylor, como também a de Fayol, tá certo? Limitações quanto ao tratamento das questões e variáveis administrativas, né? Então ela limitou determinados elementos, não viu outros elementos que precisavam ser vistos e que vão ser vistos com a teoria comportamental, não é? Que ela é uma que avança mais adiante dentro dessa escola comportamental, não é? Onde o foco é nas pessoas. Veja bem, não esqueçam que o foco de Taylor é nas tarefas, de Fayol é na estrutura, e na teoria das relações humanas o foco é nas pessoas. Não é? Veja que eles já vão avançando, vendo as pessoas como elemento diferente, como capital humano da empresa. Não é? E acha-se que ele exagera muito, não é, na pesquisa quanto ao ênfase nas equipes. Ele dá muito ênfase nas equipes. Tratamento dos indivíduos de maneira inadequada e incompleta, ou seja, de uma forma muito simples, muito simplista, tá certo? Eles observam de uma forma muito simplista esse contexto, essa análise que eles fizeram para detectar essas determinadas conclusões que eles tiraram com essa teoria das relações humanas. O debate mais intenso e o conflito eram considerados nocivos para a qualidade administrativa das organizações, não é? Então, apesar de haver conflitos, né, os conflitos, não é, e os debates, quando eram mais intensos, eles não achavam que eram coisas boas, né, para a organização, mas isso também reflete crescimento, né, da empresa. Se você não discutir sobre, não é, ou se às vezes não existir conflitos, né, alguma coisa está errada. Não soube estabelecer a relação entre causa e efeito nos conflitos existentes nas organizações. Não é? Então, acontecia aquele determinado comportamento, mas eles não sabiam identificar tão bem por que aquilo acontecia. Não é? Então, essa causa e esse efeito, eles não estavam sabendo lidar ainda. Não é? Porque era tudo muito inicial, tudo muito primário ainda. Tá certo? Exagero entre felicidade e produtividade. Eles achavam que queriam tornar os funcionários felizes e aí eles felizes produziam mais. Não é? Nem sempre, eles podem até estar felizes e não produzirem tanto. E estar infelizes e às vezes até produzirem. Não é? Então eles teve esse exagero que nem sempre funciona dessa forma. O certo é funcionar, né? Quem está feliz às vezes pode produzir mais, claro, a tendência é produzir mais,
mas também nem pode produzir, né? Dependendo da questão de cada um. A falta de sustentação e validação científica, não é? Porque, como eu disse, eles foram muito românticos nessa teoria. Ela é muito romântica, não é? Ela não explica o que ela deveria e ela não se aprofunda. Ela vem se aprofundar, como eu disse, na teoria comportamental. É que vai haver um aprofundamento desse enfoque comportamental. É na teoria comportamental. Né? O enfoque comportamental, como eu disse, que envolve essa teoria das relações humanas e a teoria comportamental. Então, esse enfoque comportamental vai se respaldar melhor na teoria comportamental, tá certo? Essa teoria tem uma falta de sustentação melhor, não é? E uma validação melhor, tá certo? E aí, não é? Nós vamos parar por aqui, né? Sabendo que a gente estudou já essas três, a de Taylor, não é? que é a teoria científica, a de Fayol, que é a teoria por processo, a teoria clássica, a das relações humanas, que é onde o principal é Elton Mayo, né, que fez a experiência na fábrica de Hawthorne e tirou essas determinadas conclusões, mas pelo menos aí já avançou no que tange, não é, a questão do foco nas pessoas, né, que até então as pessoas não eram vistas, não é, dessa forma. E aí, não é, eu vou deixar para vocês um texto, não é, sobre um estudo de caso, tá certo? Vai estar lá, juntinho também dos materiais, né? Que eu estou deixando para vocês, que é esses slides, tá certo? Esses slides, a aula gravada, né? A videoaula gravada e a questão do estudo de caso, tá certo? Para vocês fazerem a aplicação mais prática desse assunto. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, pode me perguntar pelo zap, pode interferir, tá certo? Me interpelar, vamos dizer assim. Me interpelar que eu respondo a vocês, tá certo? Agora não deixe de mandar as atividades, não deixe aglomerar. Uma coisa que eu sinto muito dificuldade é a questão assim, de eu sentar para corrigir todas, aí de repente corrijo um pedacinho hoje, um pedacinho, isso desorganiza a gente. Se vocês fossem fazendo, à medida que eu for colocando, fosse fazendo, eu já fosse corrigindo, isso era muito melhor para mim, tá certo? Pois bem, então fica até a próxima. Muito obrigada, tá certo?